Olá pessoal, tudo bom? Hoje vamos falar um pouco sobre o grande medo do brasileiro de ficar desempregado. Medo equivalente ao tempo do terrível governo de Fernando Henrique Cardoso, mais especificamente o ano de 1996. Engraçado, de certa forma, que os manifestantes que saíram às ruas para pedir fora PT, fora Lula, fora Dilma, estavam pedindo um Brasil de antes do PT. E foi exatamente o que conseguiram: um Brasil diante do PT, um Brasil do tempo de Fernando Henrique Cardoso. E conseguiram isso em menos de 2 anos. Notem que em 2014 o Brasil tinha a sua menor taxa de desempregados de toda a sua história, algo em torno de 4,8% de desempregados. Mas aí apareceu a direita brasileira. A direita brasileira não só representada por partidos políticos, mas também pela imprensa e pelo judiciário e pelo Ministério Público. E desandaram com o Brasil. Se o índice de desemprego era de 4,8% em 2014, hoje já passa dos 13%. O trágico nessa história é que a promessa era derrubar Dilma, que tudo iria melhorar, que a tal ponte para o futuro ia ser a solução para o desemprego do Brasil, que acabando com as leis trabalhistas, o brasileiro teria mais empregos e inclusive teria o aumento do salário, quando tudo não passava de uma grande mentira, principalmente a questão da destruição das leis trabalhistas, que não trouxe mais empregos e piorou o salário das pessoas. Em média, o salário do brasileiro caiu R$ 14. E o cenário fica ainda pior quando você analisa que tem políticos de direita prometendo tirar mais direitos dos trabalhadores. É o caso do Bolsonaro, por exemplo. O problema é que tirar direitos dos trabalhadores em época de crise significa literalmente facilitar para que o patrão demita o seu funcionário. Quando você demite um funcionário em época de crise, você está simplesmente fortalecendo a crise, porque é mais uma pessoa sem dinheiro, é menos uma pessoa consumindo. Será que é difícil entender essa parte? Se eu não tenho dinheiro, eu não consumo. Se eu fui mandado embora, como é que eu posso consumir no mesmo ritmo de antes? Não posso. E claro, isso contribui com a crise. Imagine 1.000, 2.000, 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões de pessoas nessa situação. O país vai quebrando aos poucos até chegar ao ponto de pedir socorro ao FMI, como é o caso da Argentina. É por essas e outras que eu digo: ou o Brasil acaba com a direita, ou a direita acaba com o Brasil. E não é exagero. Eles vão acabar com o Brasil. Em 2 anos já causaram todo esse mal. E para piorar tudo ainda mais, aparece o judiciário, que está nitidamente comprometido com interesses obscuros, interesses antipopulares. Uma parte do judiciário está totalmente comprometido com os poderosos e contra o povo brasileiro, contra o povo pobre do Brasil. Isso ficou nítido no momento em que fizeram de tudo, inclusive de forma ilegal, para impedir que o Lula saísse de dentro da cadeia. Aquilo foi uma demonstração de que o judiciário brasileiro, uma parte do judiciário brasileiro, está disposta a fazer qualquer coisa para impedir que o povo brasileiro tenha uma saída dessa crise. Se o povo brasileiro abaixar a cabeça, não sair às ruas para mostrar sua indignação, estaremos perdidos. O judiciário não vai salvar o Brasil. Pelo contrário, vai fazer de tudo para nos mantermos
totalmente submissos à escravidão. E não é exagero, porque quanto mais desemprego, mais o patrão vai explorar o trabalhador. Ou você faz tal coisa, ou te mando para a rua. Ou você aceita um salário menor, ou eu te mando para a rua. A coisa vai ficar cada vez mais antipovo e mais pró-ricos. Mas também não adianta ficar desanimado. Existe solução sim, a solução são as ruas. Temos que ir para as ruas como os franceses, como os argentinos fazem. E no mês de agosto o PT vai começar a organizar grandes manifestações. Aí será o momento do brasileiro dizer basta. Ou o brasileiro sai às ruas para mostrar que não aguenta mais, que não aceita ser feito de capacho, ou o brasileiro vai virar capacho cada vez mais sujo, mais rebaixado, mais pestilento. Ou o brasileiro toma uma providência, ou seremos simplesmente esmagados. Bem, por hoje é só e até a próxima, pessoal. Tchau.